Olá, bom dia. No domingo passado, a gente falou sobre envelhecimento do cérebro e sobre Alzheimer. De acordo com dados do Relatório Nacional sobre Demência do Ministério da Saúde, até 2050, quase 6 milhões de brasileiros vão ter Alzheimer. Esse número é o dobro do número de doentes que o país tem hoje. Olha só que aumento. E quem é que vai cuidar desses doentes? Não só que vão ter Alzheimer, mas outras doenças também que precisam de cuidados. Para falar sobre isso hoje, o Globo Comunidade é sobre cuidar de quem cuida. Para essa conversa, nós convidamos o terapeuta ocupacional, vice-presidente da Associação Brasileira de Alzheimer em Pernambuco, Antônio Rodrigues, e o cuidador familiar Rogério de Souza Vasconcelos Júnior. Gente, bom dia, obrigada por virem até aqui dividir com a gente esse conhecimento que hoje é tão necessário. Eu vou começar por Rogério. Rogério, de quem você cuida? E desde quando? Me conta a tua rotina. Eu cuido da minha mãe desde 2018. O diagnóstico dela foi de 2017 a 2018, janeiro de 2018 mais ou menos. Então já faz 7 anos. E eu sou o filho caçula que está absorvendo essa tarefa de cuidar da mãe, que estou mais próximo a ela hoje em dia. Uhum. Na hora H, e aí eu já amplio também para que Antônio possa fazer algumas intervenções e dizer o que ele acha sobre isso. Quando acontece o diagnóstico, acho que muitas perguntas vêm, mas uma que muita gente não tem coragem de perguntar, porque fica achando que se perguntar, se o filho perguntar, quem vai cuidar? Vão achar que o filho está sendo egoísta, que não ama o suficiente. Mas essa é uma pergunta que vem logo, né? Quem vai cuidar? Eita, como é difícil, né? Primeiro começa a partir do diagnóstico também toda aquela peregrinação, né? Que até estava falando que o Rogério, a dificuldade de aceitação da família desse diagnóstico, e é um diagnóstico que é de uma doença que não para, todo dia é menos. Né? E se todo dia é menos, vai ter mais necessidade de assistência, de cuidado. E que muitas vezes esse familiar, essa família, essa dinâmica não está preparada. Então, muitas vezes absorve aquela pessoa que está dentro de casa, né? Mulher dentro de casa. Então, em primeiro lugar, está a esposa, se é o marido está doente, é a esposa que vai cuidar, ou a filha, ou uma neta, né? E a gente observa também nessa dinâmica, quando é a mulher que adoece e o marido não sabe muito cuidar. Então, muitas vezes é uma questão muito cultural da gente, né? Essa questão do cuidar que está centrada na mulher. E que a gente vê até uma coisa diferente hoje, Rogério aqui, né? Que é um filho, que é um homem, cuidando da própria mãe. Mas você sabe uma coisa, Antônio? Eu aposto, tem mulher na sua casa, Não, Rogério? somos 3 filhos homens. 3 filhos homens. Aí sobrou para qual? No teu caso, você é o que mora com ela? Estou morando com ela e sobrou para... Pronto, porque normalmente, você pode dar esse depoimento para a gente. Quem cuida, geralmente é quem? Mulher. É a mulher. E isso não é uma questão cultural, é uma questão machista também, né? Sim. Acha que o homem não tem essa sensibilidade, vamos dizer assim, não tem essas habilidades. E que tem. Rogério é que troca fralda, que dá banho, né? Então, a gente também vem de uma geração muito do pudor. Então, assim, de ver nossa mãe, nosso pai sem roupa, né? Então, na minha casa, isso não lembro. Né? Então, isso já vem assim, a dificuldade de eu até pensei, quando o Rogério falou para mim, não, eu que dou banho na minha mãe. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou dar banho na minha mãe se um dia ela precisar? Não é um pouco meio... Então, por quê? Os papéis começam a se inverter. Teus irmãos, eles também ajudam ou a história é contigo 7 dias na semana, 24 horas por dia? Ajuda um pouco, mas a história é mais comigo mesmo. É mais contigo. Você trabalha também fora cuidar dela? Trabalho. Você consegue conciliar isso? É difícil. No começo foi mais difícil, mas hoje em dia a gente consegue, com o tempo, adaptar. Eu tive que recorrer até à terapia psicológica, eu tive que fazer terapia para conseguir entender a doença no começo, conseguir entender o esgotamento que eu estava tendo físico e mental no começo, porque no começo você acha que é birra, que é teimosia, você acha que o seu familiar não está querendo colaborar. Aí depois que você vai estudar a doença, você vai entender que existe a síndrome do pôr do sol, que é uma agitação no final do dia, que é normal da doença. Você vai entender a vontade de querer ir para casa, mesmo estando em casa. Várias coisas, particularidades da doença que antes lhe estressava, você começando a entender, a se informar, você começa a desenvolver estratégias de manejo para poder lidar com isso aí. Então é uma coisa que é difícil, mas pode ser leve.
Agora, isso se ensina, né? Isso se ensina, Antônio, porque, por exemplo, muita gente deve chegar para vocês na associação dizendo assim, ó, eu estou vivendo isso. E não estou sabendo lidar com isso. Eu estou adoecendo. Isso. E como é que se ensina isso? Porque Rogério faz terapia, mas certamente ele não fez somente terapia. Ele deve ter ido procurar ajuda. Da Braz. Da Braz. Procurou ajuda da associação. Isso. Então, feito o Rogério falou, que a associação ajudou muito. A gente tem 2 tipos de formação na própria associação. Palestras educativas voltadas para ensinar técnicas mesmo para o cuidador familiar, que ele possa, diante de algumas situações, como inquietação, agitação, o que fazer, como fazer, para isso ficar menos estressante no dia a dia ali na dinâmica. E a gente também tem um próprio grupo que é socioemocional, que é onde a gente tem esse acolhimento do próprio familiar e desse sentimento de peso, esse sentimento de raiva, de esgotamento, que é conduzido por uma psicóloga. Então, a gente tem esses 2 tipos, né, de capacitação. É como se fosse uma terapia de grupo? Uma terapia de grupo, isso A Elizabeth mesmo. e a Cris, que são as 2 psicólogas, ajudaram muito. A gente lá faz uma terapia de grupo com outros cuidadores familiares e você vê sua história sendo contada por outras pessoas, entendeu? Você vê que mudam-se os cenários, mas a história é a mesma. A dor é a mesma, né? É sempre um filho ou uma filha, é sempre aquela agitação de no começo não entender a doença. E aí você vai começando a se entender no contexto da doença, começando a saber lidar, a não entender a doença como um luto diário, mas como uma oportunidade de se despedir dela aos poucos, entendeu? Entendo. E é difícil, né? Porque é uma presença com uma carga grande de ausência. Isso. Exatamente. Sabe? Ela está presente, mas ela está ausente. Tá. E você precisa saber lidar muito bem com isso. E normalmente são pessoas muito ativas durante a vida que de repente ficaram totalmente dependentes. Aí você, meu Deus, isso não é minha mãe. Minha mãe que sempre foi dona de casa, fazia tudo, sempre levou a gente para natação, para tudo, para fazer compra no centro da cidade, naquela época de Natal que a gente criança. E de repente precisa de você para tudo. Da gente. Até quando começa a fase da incontinência fecal, urinária, você tem que trocar, você tem que limpar. Aí você fala, poxa, virou minha filha. Porque ela aprendeu a fazer isso para cuidar de mim uma época. Então, Sim. Por que não? Aí você quebra preconceitos, quebra tabus. E o amor parece que duplica pelo seu familiar. Será que não acontece, Rogério, de você acabar transferindo para aquela pessoa de quem você cuida a culpa por sua frustração, por você estar limitado, sem poder fazer o que você quer, sair a hora que você quer? Tem 2 culpas. Tem essa culpa daí que você transfere, é assim, involuntariamente acaba transferindo, mas é menos. Eu acho que a maior culpa é quando você, às vezes, perde a paciência no começo, que você não entende a doença, e você depois se culpa por não era para ter feito, poxa, não era para ter feito isso, não era para ter, você ter aquele arrependimento. Então tem esse sentimento de culpa de você às vezes estar tendo que se divertir, porque na terapia a gente aprende que tem que ter um tempo para você tem que ter o autocuidado, porque é cuidar do cuidador, quem cuida do cuidador? Então a gente tem que se cuidar, porque senão a gente não cuida bem de quem a gente está cuidando. E às vezes no começo você está numa praia, num barzinho se divertindo, você está com aquele sentimento de culpa, meu Deus, se ela levar uma queda lá com o meu irmão, ou com o meu pai, ou com a cuidadora... Você fica sempre em alerta. Você coloquei deve câmeras em casa. Todo, né? Aí eu coloquei câmeras em casa, eu fico vendo pelo celular a câmera. Mas aí a terapeuta falou assim, não vê. Quando você sai para se cuidar, se cuide. Nesse momento, principalmente das alterações comportamentais, dessa inquietação, acontece muito a questão dos maus tratos. Quando eu estou cansado, eu como cuidador. Entendo. Essa história aí é uma coisa que a gente tem que aprofundar mais. Isso do cuidado para o estresse não levar aos maus tratos. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar sobre isso também. No próximo bloco, tem mais sobre isso que é tão importante, como cuidar de quem cuida. Até já. O Globo Comunidade hoje é sobre cuidar de quem cuida, de quem tem alguma doença. Dados do Ministério da Saúde indicam que até 2050, cerca de 6 milhões de brasileiros vão desenvolver a doença de Alzheimer. Quem é que vai cuidar dessa gente toda? É preciso falar cada vez mais sobre os cuidadores. Para essa conversa, a gente convidou o terapeuta ocupacional, vice-presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, em Pernambuco, Antônio Rodrigues, e o cuidador familiar Rogério de Souza Vasconcelos Júnior,
conversa estava boa, a gente deu uma paradinha para entrar no intervalo. Deixa eu continuar pegando já o que você falou, Antônio. Você falou assim que às vezes o estresse do cuidador pode levar a maus tratos ou alguma coisa que possa ser assim, Isso. confundida ou tida como maltrato. Quais são os sinais de que o cuidador está doente? Então começa desde essa impaciência, irritação, né, insônia, né, essa preocupação excessiva, o que é que vai ser no outro dia, né, essa ansiedade. Então você começa a ficar esgotado, tudo parece que cansa. Né? E até dores musculares no corpo mesmo, é uma fadiga, um cansaço. Um esgotamento. Um esgotamento de tudo, não só do mental, mas do físico também. Né? Então isso é um sinal que o cuidador, ele está ali e que muitas vezes o cuidador, nesse momento, ele também está adoecendo o próprio paciente. Porque o paciente ele sente mesmo sem saber que está sentindo. Porque ele não sabe que eu estou gritando. Mas só a minha inquietação, eu também fico inquieto, eu não sei o que é. Que isso é muito comum, a dinâmica familiar, quando ela está muito desorganizada, a gente muitas vezes observa no nosso paciente que ele está muito desorganizado. E que a gente sabe que ali não é só a doença. Uhum. É o contexto familiar que está desorganizado, é aquele que fala alto, é aquele que não consegue, na frente do... E ele começa a não entender, mas começa se você fala alto é porque também. É agitar. Se você está chorando, se você está rindo, então ele começa a expressar isso. Né? Rir é alegria. Então, na hora que começa essa confusão toda, é sinal que o familiar ele precisa, né, pedir socorro, ele precisa pedir ajuda, né, ele precisa criar uma rede de apoio. A partir do momento do diagnóstico, a gente tem que começar a pensar essa rede de apoio. Porque sozinho, às vezes, é o super-herói. Né? Não sei se Rogério passou por essa fase de super-herói. Eu faço tudo, eu que absorvo tudo, só eu sei fazer, né? Ninguém mais sabe fazer. Isso é sinal também de cansaço. É péssimo, né? E de isso é péssimo. estresse, porque ele adoece. Bianca, eu tenho 20 anos que trabalho só com isso. E muitos casos eu já vi da família perceber, a filha perceber que estava doente, mas não tinha tempo, porque eu tinha que cuidar do pai. Eu não tenho tempo, né? E eu tenho que cuidar do meu pai vai ficar com quem? Eu vou para o hospital, eu vou para a consulta, mas meu pai vai ficar com quem? Eu vou levar para a consulta? Então, essa rede de apoio é importantíssima a gente pensar. E eu acho que tem tanta coisa, recurso barato também. Né? A gente tem que pensar naquelas pessoas que não têm condições de contratar o cuidador formal. Então, é isso que eu fico pensando. Então, porque, veja, Rogério, você precisou de um apoio psicológico. Sim. Certamente você precisou de mais alguma coisa. Eu acho que um sintoma, assim, clássico é dizer assim, olha, eu estou tão ocupado em cuidar da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha avó, que eu não tenho nem tempo de adoecer. As pessoas falam isso, né? Eu não tenho nem tempo de sentir estresse. Aí precisa do quê? Do apoio psicológico. Precisa ter aquela conversa em casa. Precisa. Porque tem gente que está assistindo a gente agora e está dizendo assim, você não sabe o que é que eu vivo, na minha família ninguém me ajuda. Só sou eu para cuidar disso. E eu não divido nada, é tudo nas minhas costas. Você precisou ter essa conversa, sentar com todo mundo e dizer, gente, vem cá. Precisei falar que eu estava esgotado e que precisava de ajuda, mas é um processo educativo, é uma coisa nova no seio familiar, que é novo para todo mundo. E, assim, é uma doença que a gente costuma dizer que é uma doença mais da família do que do próprio paciente, porque o paciente está ficando cada vez mais alheio à realidade. E a gente que está cuidando, o familiar que sofre aquelas consequências de impaciência, de teimosia, que meu pai até hoje, por exemplo, meu pai vive com ela também. Mas meu pai tem 85 anos, a idade dela. Então, existe apesar de ser uma pessoa instruída, existe aquela negação natural da família de não querer aceitar a doença. Então, até hoje, ele fala, você não está entendendo o que eu estou falando, mas você é teimosa, né? Eu fico ouvindo de longe, eu falo, meu Deus, ele não está entendendo que não é ela que está falando, é a doença que está repetindo, e você tem que responder, entendeu? Mas é tudo um processo educativo que a família tem que ser comprometida nisso. Tem que ser parceira. E quando tem filho na história, por exemplo, assim, Antônio, tá assim, digamos, tem o filho daquela, no teu caso, Rogério, você cuida da sua mãe, mas você tem filhos? Não. Pronto, caso você tivesse filhos, várias famílias têm essa situação. Sim. O filho, o pai e o avô, ou a avó. Que conversa tem que ser tida com os filhos para que eles também cooperem? Porque imagina aquele pai ou aquela mãe que tem que cuidar de quem está doente e dos filhos também. Todo mundo ao mesmo tempo.
tem que envolver no cuidado. Eu sempre digo assim, quando não existe o filho, ele não tem esse momento com os outros irmãos, esse diálogo com os outros irmãos. A gente, como profissional, qualquer profissional, um médico, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, precisa reunir essa família, precisa juntar esse quebra-cabeça para dar esse norte do cuidado, essa noção do cuidado. Por onde começa, por onde vai, o que é que a gente precisa, o que é que a gente está precisando hoje, né? Que estágio ela está, que fase ela está e o que é que ela precisa hoje. Que a família não sabe realmente o que fazer, o que é que... e tem isso e tem aquilo. Hoje a gente tem várias coisas, tem vários recursos. Como o Rogério colocou, a educação é o primeiro, na hora que eu busco informação sobre a doença, na hora que eu busco informação sobre os sintomas que vão aparecer, vão surgir ali, eu sei lidar com isso. Isso é muito estressante, isso muitas vezes é o que leva a família a desorganizar, é o que leva à institucionalização, é o que leva o idoso ir para o hospital ter mais intercorrência, é quando eu não conheço esse desconhecimento da doença. E essa falta de divisão de tarefas também. Então, muitas vezes, a gente precisa reunir essa família. Bem, pessoal, bora lá cair a ficha, né? E falar o que é que está acontecendo, né? Isso é uma doença que vai evoluir e que tem algumas fases e que a gente precisa dividir tarefas, porque um sozinho não vai dar conta. Né, começa o estresse, o cansaço, essa irritação, né, essa falta do não social, feito você falou, eu não tenho tempo para nada, não tenho tempo para amigos, e começa a adoecer. E eu sempre digo, mas se ele adoecer também? Sim, aí se ele adoecer, se esse cuidador familiar adoecer também? Exatamente. Inclusive, por isso que ele casos disse, que né? o cuidador morre primeiro, falece primeiro do que o paciente. É mesmo, acontece isso? Porque eu sei que você falou que chamou, né, Rogério? Você chamou todo mundo e disse, vamos conversar que a gente tem que dividir algumas tarefas. Procurei apoio psicológico, porque senão... Mas acontece isso do cuidador... Essa filha partir primeiro do que quem estava sendo cuidado? Inclusive, era algo que ela poderia ter tido um diagnóstico precoce, aquela filha daquela paciente, do paciente que só cuidava, que ela achava que o pai, só ela cuidava melhor do pai. Então, ela teve um diagnóstico, ela morreu, né? Mas o diagnóstico que foi dado poderia ter sido uma coisa evitada. Se ela tivesse também se cuidando. Isso, e ela não estava se cuidando, né? E quando viu, já era um processo e ela faleceu. Então, veja assim, se ela tivesse cuidado, ela provavelmente estaria viva hoje. Entendo. Né? E o pai dela ainda sobreviveu 3 anos, 4 anos. É porque essa pessoa, às vezes, fica invisível. Essa que está cuidando. Ela fica invisível, porque só quem está sendo visto é quem está ali adoecido. Exatamente. Você falou que essa coisa dos maus tratos, né? Já aconteceu assim, antes de você ter o entendimento que você tem hoje, Rogério? De você falar mais alto com ela? De você ficar impaciente? Como é que você... Eu já falei isso, mãe. Aconteceu. No começo, a gente estava no banheiro, ela queria arrombar a porta do quarto, do banheiro para entrar. Aquela teimosia, calma, aquela agitação, a gente não entendia. E você se abusava. E tinha hora que eu queria imprimir alguma coisa na impressora, ficava em cima, sabe, um negócio do trabalho para resolver em cima. Aí tinha hora que dava o estresse, eu dava aquele grito, mas aí depois meu Deus, o que é que eu fiz? E aí você se arrepende de ter feito aquilo, de ter gritado, porque você vai entender que não é ela que está fazendo aquilo, é a doença que está fazendo aquilo por ela. Entendeu? Aí vai um desgaste. Tudo isso é desgaste emocional na gente que cuida, entendeu? Não, gente, culpa. Físico, emocional, culpa é um negócio tudo. Que derrota a pessoa por dentro, é horrível. E é angustiante porque você sabe que é uma doença progressiva, que é degenerativa, que dali para frente não vai melhorar. Que não vai melhorar. Só vai aumentar. Pois é. Isso. E o que causa mais estresse, Bianca, como estou dizendo, são as alterações de comportamento. Muitas vezes não é só a questão da memória, mas essas alterações comportamentais é que levam ao estresse, né? Agitação, irritação, tudo isso que a gente tem que aprender a lidar. De casa. É aquele paciente passa andando. Buscar é uma procura. Passa, às vezes, o dia todo procurando alguma coisa que não sabe nem o que é. Entendo. E aí você, às vezes, se impacienta, né? Porque tem um risco de queda, tem tudo no meio dessa perambulação. Eu sei, claro. Você não está chateado só porque a pessoa está andando, você está com medo que ela caia. Exato, exatamente. Entendo. Daqui a pouco eu vou saber como é que a associação pode ajudar as pessoas, que tipo de atendimento que vocês oferecem. Fiquem aqui conosco, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Globo Comunidade, tão importante e tão bonito, que é sobre cuidar de quem cuida. Até já. Hoje o Globo Comunidade é sobre cuidar de quem cuida. Conversa boa, danada. Deixa eu perguntar para Antônio, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Alzheimer aqui em Pernambuco. Ô, Antônio, como é que a gente forma cuidadores? Porque se tem cada vez mais gente adoecendo, a gente vai precisar de cada vez mais gente que cuida.
tem que ter uma formação, que a gente vê hoje, às vezes, é o trabalhador doméstico sendo improvisado como cuidador. Por ter um grau de afinitude, né? de relação Afetivo, né? afetivo ali dentro de casa que a gente coloca para cuidar da mãe e do pai. Mas tem curso, né? Tem curso, sim. Como não é uma profissão regulamentada ainda, a gente ainda está tentando, né? A própria Abras também, em nível nacional, né? Teve a primeira conferência, agora em agosto do ano passado, para tentar não só ver essa questão do cuidador familiar, mas do cuidador formal, porque a gente precisa desse tipo de mão de obra, a gente precisa dessa pessoa. Claro. Né? E esse cuidador, ele precisa também ter uma formação. Né, ele precisa ter uma formação básica, né, e está lá essa formação que coloca na lei, né, tem que ter 160 horas, tem que ter horas práticas. E o que é que a gente vê no mercado hoje, Bianca? A gente vê cursos de 30 horas online, 10 horas online e com um certificado de cuidador. Né? Então, essa pessoa realmente está capacitada para cuidar da minha mãe. Então, como é que a pessoa reconhece que aquele curso que a pessoa está fazendo é o curso que é bom? Tem que ser um curso que esteja regulamentado? Procura vocês na Abras? Isso, pode perguntar a gente da Abras. Eu acho que pode fazer pesquisa na internet, quem é esse curso. E, principal, eu sempre digo, qual é a diferença? É a prática. Então, esse curso foi online, mesmo que foi de 50 horas, não. Prático, ótimo. Então, isso já... que é o mais difícil é a prática. É a prática, né? O mais difícil é o lidar no dia a dia, Bianca. O mais difícil... Entendo. Eu vejo famílias, né, dizer assim, ai, como é estressante, chorar, desesperar. Não, como eu estou dizendo, e o cuidado, não é só o cuidado da mão de obra do dia a dia, não. É cuidar da medicação, cuidar da fralda, cuidar se o dinheiro vai dar para pagar. Então, o cuidador familiar, mesmo contratando esse tipo de cuidador formal, ele tem que gerenciar tudo isso. Claro. E eu sempre digo que esse cuidador familiar, ele também precisa saber o que é que um cuidador faz. Porque na hora que ele sabe, ele vai saber o que está contratando. Isso. E muitas vezes o familiar, ele não sabe. Aí, por isso, muitas vezes, pega o doméstico e coloca dentro de casa. Mas hoje, como não é lei, rege de acordo com a lei do doméstico. O cuidador está dentro do doméstico. Como é que as pessoas acham vocês na rede social? Porque eu já vi que vocês podem ajudar em várias coisas. É o quê a rede social de vocês? É né, Abras Pernambuco. Abras com Z, né? Abras com Z. Com Z, PE, tudo junto. Tudo junto, Pernambuco. Certo. Isso. Agora a gente vai assim para aquele momento em que eu gostaria que vocês se dirigissem às pessoas que estão vivendo com isso e pudessem. Rogério, se você tivesse o conhecimento que você tem hoje, lá quando você começou a cuidar de sua mãe, 17, 18, o que é que você diria para aquele Rogério daquela época? E, ao mesmo tempo, você dizendo para aquele Rogério, você diz para as pessoas que, neste momento, estão vivendo o que você viveu e está vivendo. Eu diria que, inicialmente, não negue a doença. Não entra nessa da negação, de você não querer acreditar que o seu familiar está com Alzheimer. Procure se informar, aceite a doença. Quanto mais rápido você aceitar e mais rápido você se informar, menos você vai sentir a consequência do desgaste da doença. E não deixe de se cuidar. Se cuide. Olhe para você, porque o cuidado com o cuidador é muito importante, até para dar qualidade de vida a quem você está cuidando. Tá? E a última frase que eu digo é difícil, não vou mentir, mas pode ser leve. Pode ser leve, é tão bonito, né, Antônio? Isso. Teu recado agora. Né? Eu acho que buscando a fala de Rogério, no sentido de buscar ajuda, buscar uma educação, né, buscar um conteúdo que possa ajudar a você entender um pouco, né, essa doença, eu acho que torna a coisa bem mais leve, bem mais tranquila, né, e com isso você vai proporcionar uma qualidade de vida para você como cuidador e uma qualidade de vida também para a pessoa idosa. Que é isso que a gente tem que ver, é um paralelo ali, é muito juntinho. Então, como é que eu posso aumentar a qualidade de vida para o meu paciente? Eu sempre quero ir pensando no outro. É aumentar a sua qualidade de vida, claro. É pensar no seu bem-estar. Perfeito. Poxa, gente, que legal. Obrigada, Rogério. Muito obrigada também, Antônio. É isso, né, gente? Quando a gente se ama direito, a gente é capaz de amar melhor. E não adianta cobrar que as pessoas dividam com você a tarefa e cuidem de você se você não está se cuidando. A gente também tem que ter esse auto-amor, né? Muito obrigada, muito obrigada. O Globo Comunidade fica por aqui. A gente espera que você tenha se identificado com essa conversa, que tenha sido ajudado por falas tão boas. Uma ótima semana para você. Até o próximo domingo, depois da reapresentação do Globo Repórter, às 7h30 da manhã. Até lá, beijo.